meus amigos, e se eu te dissesse que a colmeia provavelmente já sabe como converter a Carol e todos os outros imunes, mas mesmo assim eles não podem fazer nada sem a permissão deles, como o próprio Kumba já disse no último episódio dessa série. Só que o plano deles é bem mais bizarro do que apenas persuadir ela a se tornar ali parte da mente coletiva e sim tornar ela a rainha deles. Eu vou dizer pra vocês tudo isso porque hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Como a colmeia pode transformar a Carol e o porquê ela é o bug mais perigoso de todo o novo mundo, né? De toda a mente coletiva. Então se você está curtindo aí Pluribus, está curtindo os vídeos que eu tô trazendo aqui, fique comigo até o final desse vídeo porque eu garanto pra vocês que essa teoria é maluca e você vai curtir mais. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Janela Pop. Mais um vídeo para comentarmos sobre Pluribus, né? Hoje é mais um daqueles dias para falarmos sobre a série mais comentada desse ano aqui, trazer mais teorias que estão rodando lá fora nos fóruns e que os fãs estão pirando para tentar descobrir o verdadeiro plano da mente coletiva, da colmeia, para todos os imunes, né? Então já aproveita, se você curte esse tipo de vídeo aqui cheio de teorias, já chega deixando aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho, né? Porque aí o YouTube entende que você tá gostando desse tipo de conteúdo, começa a te entregar mais vídeos de Pluribus e você também aí de quebra ajuda demais o canal. Sem falar que 80% das pessoas que vêm assistindo os nossos vídeos aqui não estão inscritos, então assim, não custa nada pra vocês e ajuda demais a gente e é rapidinho, tá? Bom, vamos lá, pra entender melhor, né, a conversão da Carol aí, o porquê ela é tão importante, a gente precisa voltar lá no início, onde o vírus chega na Terra como um tipo de sinal vindo do espaço, foi manipulado num laboratório ali, transformado de RNA para DNA, testado em ratos e de repente a coisa escalou ali para mordidas, beijos, até virar a mente coletiva como a gente acabou vendo e depois disso já vimos como que é, né? Todas as pessoas ali dividindo a mesma mente, sempre sorrindo, sem guerras e sem problemas, né? Só que é muito mais embaixo o problema, porque a Carol, que deveria ter sido ali infectada, né? Só mais uma no meio de todo aquele mar de gente conectada, já que no primeiro episódio ali ela acabou sendo beijada lá no hospital e nada acabou acontecendo com ela. Ela continua sendo ela mesma, caminhando num mundo que não existe mais individualidade e em poucos minutos ela é a única que olha para tudo aquilo e pensa, tem alguma coisa de errada aqui. E é aí que a colmeia percebe isso imediatamente, né? Não é só uma anomalia que dá para poder ignorar, é um erro ali grande demais numa equação que foi feita para poder ser perfeita, um vírus que era para ser completamente dominado ali dentro do planeta. E aí vem a revelação que deixa tudo ainda mais estranho. Existem mais 12 pessoas como a Carol espalhada por todo o mundo. Não são super soldados, não são nenhum gênio da ciência e muito menos ali tem um padrão claro. São somente falhas, gente que por algum motivo o vírus acabou atingindo e não vingou. Enquanto isso, a existência da Carol acaba virando um problema duplo, né? Além dela ser imune ao vírus, ela ainda por cima afeta a própria colmeia emocionalmente. E aquele primeiro surto de raiva dela lá no início dessa temporada aqui fez a Zosa entrar num bug completo, derrubando não só ela como o corpus inteiro da colmeia por todo o mundo ali, onde todo mundo acabou tendo ondas de convulsões. Foi praticamente milhões de corpos avatares caindo e morrendo só porque uma mulher traumatizada no meio do nada acabou gritando para os céus ali que não aguentava mais aquilo. Ela é praticamente um bug biológico e emocional ao mesmo tempo, né? O sistema deles ali foi programado para tentar salvar essas mentes isoladas, mas também eles não conseguem forçar nada sem a permissão, né? É como se a colmeia ela estivesse travada ali entre duas obrigações, que é salvar as pessoas, só que mesmo assim eles não podem fazer nada sem o consentimento delas. E é aí que o episódio 6 entra, né? Que eles finalmente encontram o que faltava. Aquele vírus padrão que derrubou o mundo todo é como se fosse uma versão genérica de um software básico. E para a maioria das pessoas ele funcionou perfeitamente, mas para os imunes ali ele não serve. O corpo deles rejeita o vírus. Então qual é a única solução? Eles criam uma espécie de versão individual ali, um vírus customizado para cada um dos 13 dos imunes. E para isso eles precisam ali de células tronco da própria pessoa. E a partir daí, dessas células aí, eles conseguem mapear o DNA daquele indivíduo com uma precisão absurda e ajustar o RNA alienígena para poder se encaixar perfeitamente naquele corpo daquele imune especificamente, né? Não é mais um vírus em massa ali pelo mundo, é uma versão feita sob medida e depois disso ali é
é o mesmo processo que a gente já conhece. O vírus ele entra no organismo deles e de repente a mente é puxada para dentro da colmeia, apagando a individualidade e tornando ele parte do nós que a gente já conhece dentro da série. E é aí que vem um detalhe que deixa tudo ainda muito mais tenso. A colmeia ela já sabe como fazer isso, né? A tecnologia, o entendimento biológico deles e os métodos, tudo isso eles já têm. O que está faltando ali para eles é justamente a coisa mais importante e ao mesmo tempo o mais impossível, a permissão das pessoas imunes, né? Porque para conseguir as células tronco, eles precisam ali violar um limite que a própria natureza deles impõe. A colmeia ela não pode matar um ser vivo de propósito, não pode arrancar nem mesmo uma fruta de uma árvore viva, não pode arrancar vegetais da terra e não pode também abater os animais. Todo o sistema ali de comida deles é baseado em aproveitar o que já está morto ou o que já caiu e o que já quebrou, né? Sem ser uma ação direta deles ali nessas coisas. E é por isso que a Carol encontra ele parte corpos humanos guardada. É por isso que o HDP, a proteína humana, que vira aquele leitinho dourado ali grotesco que eles bebem para poder repor as proteínas do corpo deles. E agora pensa isso aplicado na conversão dos imunes, né? Para poder pegar células tronco, você precisa invadir o corpo vivo, furar o osso e para a colmeia, isso tá na mesma categoria de matar um animal ou arrancar uma árvore ali pela raiz. O corpo vivo ele não deu aquilo de graça. Por isso que eles não conseguem, né, amarrar a Carol numa cama e enfiar agulha nela para poder tirar a sua medula à força. Enquanto isso, os outros imunes ali acabam cedendo, talvez aos poucos, né? A maioria já deve ter acostumado com um novo mundo sem guerra, sem crime, com abundância de recursos e aquela sensação constante de conexão. Alguns, como o Kumba ali, estão literalmente vivendo uma vida de luxo, né? Uma vida de sonhos, em jatinhos, hotéis, cercado por conforto. E a colmeia, ela não precisa mentir para nenhum deles. Eles mostram que sem mudanças, o planeta todo pode estar condenado em alguns anos. E para a maioria dos imunes, isso não é uma pressão física, é como se fosse um peso na consciência. E é por isso que a Carol é tão perigosa para a colmeia. Ela já entendeu os limites deles melhor do que qualquer um deles. Ela já descobriu nos episódios anteriores que eles não podem mentir. Já sabe também que eles não podem recusar pedido nenhum direto dela. E sabe que eles entram em colapso pelo mundo quando ela acaba ficando emocionalmente isolada. Ela também carrega um histórico trauma, né? Que casa perfeitamente com o que a colmeia está tentando fazer. Porque quando ela era adolescente, ela disse que ela já foi jogada num lugar que prometia consertar quem ela era. E agora a colmeia, com a mesma fachada, né, de aceitação total ali, está oferecendo apagar essa sensação de solidão que ela sente o tempo todo. Só que ao invés de se entregar, a Carol ela mantém ali a sua opinião de não aceitar essa proposta. E é aqui que entra o lado mais assustador dessa teoria. Então vamos lá, porque a colmeia ela não vai converter a Carol à força, né? Ela vai usar os óvulos dela para poder moldar o vírus e a partir daí eles terão a célula tronco da Carol sem precisar tirar a força, já que os óvulos dela estão fora do corpo dela. E você deve estar se perguntando, né? Mas que óvulos são esses? Pois é, lembra lá no terceiro episódio, onde a Carol e a Ellie estão naquele hotel de gelo e elas estão conversando e é lá que elas comentam sobre terem congelado os óvulos de Carol para o futuro e aquela cena se passa 7 anos antes da junção da mente coletiva, né? Aí vem a cena do John Cena nesse último episódio. Você lembra do que ele disse que a colmeia não pode tirar as maçãs das árvores, mas pode pegar as que já estão caídas? Pois é aí que a teoria se encaixa, já que em tese, né, eles não estão forçando a Carol a nada, e sim se aproveitando ali de algo que foi tirado antes da mente colmeia e já está fora do corpo dela. Sendo assim, eles podem adaptar os óvulos com o vírus, transformando ali em um tipo de vírus personalizado para a Carol, assim contaminar ela de várias formas, sendo pelo ar, por algum alimento ou talvez pela saliva. Pois é, e para esse meio de contaminação aí eles poderiam talvez usar a zósia, né? Já que a própria Carol disse quando ela estava gravando um vídeo lá que ela é um pouco que interessante e também foi a única que a Carol se deu bem dentro da mente coletiva, mas ainda não sabemos talvez a situação da Zósia depois dos eventos do hospital, já que ela nunca mais apareceu desde o episódio que ela teve o surto lá, aquele bug. Mas ainda assim todas as analogias usadas na série não podem ser descartadas, né? Tudo que eles falam ali tem um motivo aparente e a fala do John Cena sobre as maçãs caídas com certeza faz uma conexão direta com os óvulos tirados da Carol. E ainda tem humanos nessa equação, né? Se ele conseguir chegar até Albuquerque e se juntar a Carol, os dois juntos podem encontrar talvez uma forma de quebrar todo o sistema de dentro para fora. Mas a pergunta que fica é, quando esse embate finalmente acontecer, o que é mais perigoso? Um mundo totalmente conectado ou dois humanos completamente quebrados tentando consertar
o mundo, né? Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa teoria que tá rolando na internet sobre os óvulos da Carol. Não esquece, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, é rapidinho, e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações, porque 80% das pessoas que estão assistindo aqui não estão inscritas. E se vocês querem receber mais conteúdos como Pluribus, já deixa aí o seu comentário aqui que eu vou estar curtindo. E também a gente pode debater pra gente tentar trazer mais conteúdos novos aqui sobre essa série maravilhosa. E não esquece, tá? Se quiserem se tornar membro, é bem rapidinho aí. E eu vou estar programando alguma coisa bem legal para os membros, inclusive soltando vídeos antes para os membros aí. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, forte abraço e fui!